Agora, para abrir oficialmente a programação da 8ª edição do GRI Fundos Imobiliários, convido ao palco Daniel Snelvar, CEO da Tree Brasil, e Rodrigo Cardoso de Castro, sócio fundador do Clube FII. Eles compartilharão uma visão sobre o momento atual da indústria e responderão a pergunta que servirá de pano de fundo para nosso dia completo. FIIs no novo ciclo de capital. O investidor brasileiro amadurece ou ainda busca apenas o dividend yield? Por favor, Daniel. Obrigado. Obrigado. Bem-vindos. Bom dia a todos. Tudo bem? Meu nome é Daniel Snelvar, eu sou sócio-diretor da Tree, uma empresa do Grupo Brain, e desde 2020 a gente vem fazendo uma pesquisa para entender melhor o perfil do investidor dos fundos imobiliários. E a gente está falando aqui do nosso querido FII, que hoje é uma importante ferramenta, o principal comprador de CRI, uma importante ferramenta para dar acesso ao pequeno investidor a grandes ativos imobiliários e uma indústria que vem crescendo muito ultimamente. Essa pesquisa vem sendo feita com a ajuda do Clube FII, com a base deles. Rodrigo está aqui com a gente. Isso aí. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, a presença de todos que nos acompanham online. É uma honra aqui ser principal parceiro aí do GRI, aqui o Clube FII, né? Desde da primeira edição aí do evento que ocorreu em 2018. Então, sou sócio fundador da plataforma do Clube FII. E é importante mencionar que essa pesquisa que nós fizemos foi feita dentro da base do Clube FII, portanto, uma base nichada, né, de investidores que são bastante interessados e acompanham muito aí de perto o mercado de fundos imobiliários. Então, para quem não conhece ainda, o Clube FII é uma plataforma, a maior plataforma de fundos imobiliários do Brasil. Nós temos as cerca de mais de 370 mil usuários cadastrados e a gente reúne todas as informações, dados e ferramentas e análise para apoiar a decisão de investimento do investidor. A Tree é uma consultoria do Grupo Brain, que tem como objetivo ajudar investidores, proprietários de terras e empreendedores a tomar decisões com clareza no nosso mercado. Essa pesquisa que a gente está fazendo agora, ela é uma pesquisa rica, ampla, que vem aumentando ao longo dos últimos tempos, com cada vez mais curiosidades aparecendo. E o que a gente vai apresentar aqui para vocês, em benefício do tempo, é um rápido raio-x aqui, que a gente pegou alguns slides mais interessantes, entre os quase mais de 100 que a gente acabou tendo nessa apresentação, e a pesquisa completa vai estar à disposição para quem tiver inscrito no evento, a gente vai encaminhar por e-mail, vai estar também no seu site. Vai estar no site. No site da Brain e da Tree também, numa landing page que vai poder fazer download. Perfeito. É que a apresentação tem... A gente é uma apresentação pocket, né? Deve ser o quê? 1/5 das respostas. Né? Tem coisa que doeu cortar, né? Exato. Bom, vamos lá. Começando aqui, então, os respondentes da pesquisa dentro da base FII, 42% deles têm mais de 62 anos. E quase 100% deles, ou todos eles, administram sua própria carteira. Isso é interessante, né, que aí os baby boomers aí, dominando, né, reflete aí também essa questão da percepção, né, visto como, né, o fundo imobiliário é visto como algo muito eficiente para a preservação de patrimônio, né, e o fato de 97% administrar a própria carteira também pelo fato de que é muito mais fácil você acompanhar fundo imobiliário do que você acompanhar o mercado de ações, né? Então, é um mercado muito mais participativo. Aqui é um recorte que a gente pegou da primeira pesquisa em fevereiro de 20 para essa que foi rodada agora nas últimas semanas. E a gente mostra aqui que a carteira dos respondentes são pessoas que estão mais acostumadas a lidar com FII, ou seja, já estão há mais tempo no mercado, diferente do que a gente tem visto na indústria, que tem vários entrantes, né? Então, esse é um recorte. Vou até pedir para o Rodrigo falar sobre isso, um recorte de quem está dentro da base dele. Só lembrando, em 2019 teve uma grande leva de novos investidores, né? Então, isso mostra aí um nível de permanência bastante elevado, que a gente acredita que ao longo dos próximos anos esse acima de 5 anos deve aumentar muito acima de 60%. Legal. E esse é um dado primeiro que chama atenção, né? Vai também bem em linha com quem respondeu a pesquisa. 22% são aposentados, né? Então, ele tem um perfil de investimento já mais conservador para manter o capital, como o Rodrigo estava falando. Exato. Não à toa, né, que no slide anterior a gente mostra aí que os baby boomers aí que estão dominando, né? Então, a maioria investe para
aposentadoria, embora também o fundo imobiliário seja um veículo extremamente eficiente para quem está iniciando a construção de patrimônio. Legal. E aqui, né, bem em linha com o último slide, 97% tem como principal objetivo aqui, né, ou ele usa como uma alternativa de renda para a sua aposentadoria, né? Ele conta com o dividendo mensal. Exato, e também não só isso, como também toda a questão de, isso é muito importante também, né, a preservação do patrimônio e a questão de planejamento sucessório através de fundos imobiliários, ela fica muito mais simples se for comparar com investimento diretamente em imóveis, que é um processo muito mais moroso quando cai inventário. Né? Isso, ele fala muito sobre o apetite do risco que esse cara tem para o investimento dele, né? A maioria deles, apesar de baby boomer, site da internet, né? Descoberta, né, da modalidade de investimento. Então, acho que aí reflete aí o Clube EFI fazendo o dever de casa bem, né? 38% disparado aí site da internet. Espero que o Clube EFI esteja aí no meio disso. Mas ainda assim tem um grande espaço para crescer, né? De 3 milhões de CPFs que hoje investem em fundos imobiliários, 3 milhões e meio, 350 mil é a base, né? Então, eu acredito que isso não é nada, né? Quando eu comecei a investir havia 12 mil investidores. Quando chegamos a 100 mil, todo mundo celebrando, e hoje a gente lembra daquela época como não fosse nada. A gente vai chegar lá nos 30 milhões e vai lembrar dos 3 milhões como não sendo nada também. Legal. Esse é um índice que continua também praticamente estático, mesmo com a volatilidade, com as mudanças nas taxas básicas de juros, que é quem investe também em imóvel físico. Isso é interessante porque está estável, só que tem umas questões tributárias que estão penalizando os proprietários de imóveis e a gente acredita que esse número ele deve reduzir porque a gente acredita que vai ter um movimento de migração de imóveis, né, ou seja, de venda de imóveis para alocação em fundos imobiliários. Legal. E agora sim, né, a principal motivação para você investir no fundo imobiliário, aqui a gente teve, em junho de 22, quando a gente teve aqueles juros negativos, a diversificação subindo, mas 94% ali tem ou responde o recebimento de renda mensal como um dos principais fatores para investir em FII. Isso já era esperado, né? Então o pessoal buscando renda e também explica o fato da gente ter quedas exageradas quando tem momentos que são naturais, né? De vacância, por exemplo, aí a renda cai e o investidor vende a sua cota a qualquer preço, né? Coisa que obviamente não acontece no mercado imobiliário real, né? E isso acaba gerando oportunidades aí para investidores de longo prazo. Impacta também no modelo do funding. Muitas vezes o FII é o principal comprador de CRI. Esse modelo de funding para o empreendedor precisa contar ali com a distribuição mensal. Isso é super importante. E no que mais esse cara investe? Renda fixa, especialmente agora, com o crescimento de 2022 para cá, aparecendo com 77% como também investe em renda fixa, que vai alinhado com o perfil dele, né? Exato, com também o fato, né, a Selic aumentando e o investidor fazendo essa migração, supostamente ele acha que está dando mais a renda fixa, mas ele esquece, né, ele só considera o que o dividendo a rentabilidade do dividendo, ignorando completamente o potencial de ganho de capital que o fundo imobiliário pode proporcionar, principalmente nesses momentos. Né? Momentos de desconto, né, que a gente tem visto no setor. Exato. 43% é a média do seu investimento destinado ao FII. E aí a gente vem de 0 até 40%, com mais de 50%. Como se trata de uma base nichada, então é de se esperar que tenha um percentual bastante relevante, de 20% a 40%, representando 34% dos investidores. E como eu respondi essa pesquisa também, eu estou nessa última barra aqui, que está de 80% a 100%, no meu caso é 100%. Não conta para ninguém, mas eu também. Vamos lá. E aqui a percepção, né, aqui a gente já começa a entrar num outro aspecto, a percepção sobre investir em FII e comparando com outras modalidades de investimento. Esse cruzamento dessas curvas, né, do melhor ou igual, pode refletir um conhecimento maior, talvez, ou até uma complexidade maior dos FIIs. Na sua opinião, você acha isso, Rodrigo? Eu acho que é isso, e também a questão, né, da Selic que está aumentando, e mais uma vez o investidor ignorar a possibilidade do ganho de capital no longo prazo, que isso é muito importante. E aqui a gente tem uma percepção, de novo, um recorte desde a primeira entrevista até agora.
Esse foi um dado que surpreendeu um pouco a gente, mas sobre a percepção de risco deste investidor que está na base do Clube do FII, que é um investidor que tem essa importância, o aposentado, que tem bastante recurso investido. Então, ele colocou como principal aqui, hoje, risco que ele percebe no FII, a administração. Isso. Né? E acima, né, de questões de mercado que são inerentes ao mercado, né? Então, eu acho que isso pode ser visto também como uma forma de maturidade do investidor, né? Porque a questão de vacância está fora do controle do gestor, né? Então, a questão da gestão, inadimplência, enfim, todos os outros são variáveis que o gestor não controla, sendo então o resultado disso, a questão da gestão sendo a mais sensível aí para o investidor. E é um excelente sinal você ver vacância, mercado e liquidez caindo, a preocupação com esses 3 índices caindo, isso é super importante. O investidor também está mais sofisticado, investido, fazendo uma carteira de FIIs, né? Tem mais fundos dentro da carteira dele. Isso é curioso, né? Porque a gente está observando um processo de consolidação do mercado, com fundos grandes aí, incorporando fundos menores, mas ainda assim aumentando cada vez mais a diversificação. Estamos aí em cerca de quase 18 fundos por carteira do usuário. Também, talvez, com o aumento de percepção de riscos, preferem, né, ter um número maior de fundos na carteira. Já dado para conferir, né? 18 fundos com todos os ativos Exato. dentro, às vezes fundo de papel. Mas no BFI é fácil de acompanhar isso. Vamos lá. Fundos de recebíveis imobiliários, como não poderia deixar de ser, aparece aí como nas preferências dos investidores, atualmente. Refletindo aí a busca do, mais uma vez, yield, né? Porque taxas de juros lá em cima, os fundos são atrelados aí a taxa Selic ou índice de inflação. E o galpão logístico em segundo lugar, que também teve um movimento recente aí de, finalmente, né, depois de quase 10 anos estagnado o preço de aluguel de galpões logísticos, da maioria deles, né? Agora você já tem aí uma correção, né, pela inflação bastante expressiva. Então, os investidores aí conseguiram participar dessa valorização aí que nós tivemos recentemente de renda. Foi bastante interessante. E vai em linha com o comentário que você fez antes sobre o ganho de capital. A gente tem visto bastante desconto nas áreas corporativas e vê... Isso. Então, mesmo assim, ainda o fundo de papel... Isso. E talvez a bola da vez seja lajes corporativos aí para os próximos 5 anos, quem sabe. Vamos ver. E o nível de satisfação com os fundos também teve um cruzamento de linha aqui, muito insatisfeito, né, ou insatisfeito, é uma pergunta dupla, apareceu aqui acima de neutro e com um satisfeito e muito satisfeito caindo. Então, cada vez o mercado mais vigilante, né? Exigente, né? Tem muitos gestores aqui, mas a gente tem que mostrar os dados aqui, os dados aqui que refletem a realidade da pesquisa, né? Mas eu vejo com bons olhos, né? Porque o mercado cada vez mais vigilante, eu acho que acaba aí puxando a qualidade para cima aí do serviço que os gestores prestam para o mercado. Ainda assim, 70% acredita que está dentro das expectativas dele, né? Então não Exato, não teve grande oscilação nesse sentido. Aqui é o volume financeiro, e aí vai de encontro até com uma pesquisa que o Crestana apresentou, ele vai estar aqui depois, apresentou há uns 2 anos, acima de 500 mil, então reflete que a sua base é uma base bem específica de fundos imobiliários. 37% tem acima de 500 mil. Se a gente somar de 100 a 500 mil, a gente chega em 69%. Exato. E olha que interessante, apesar da percepção de risco ter aumentado, a expectativa ter caído um pouquinho, você vê que o investidor ainda assim ele está alocando mais capital nesse mercado, ou seja, isso mostra também um nível, né, de profissionalismo, né, de investidores mais qualificados entrando nesse mercado. Se eu me lembro da pesquisa do Crestana, depois ele pode falar também, eu acho que 75% dos investidores tinha menos de 50 mil aplicado, né, e um recorte de 5 mil caía para 50%. Então, aqui a sua base é bem nichada mesmo, gosta de fundo imobiliário. Exatamente. Sabe do que está falando. Exatamente. Expectativa dos investidores para os próximos meses, uma queda robusta aqui em crescimento e a permanência em estabilidade, né? E olha, e essa questão do crescimento hoje está em 33%, a isso obviamente se deve toda a questão de risco fiscal, taxa de juros
lá nas alturas, essas questões aí de guerra, né, eleições. Só que, se a gente olhar para o passado, que isso é um dado legal, o mercado tem criado essas expectativas de uma forma bem errônea, né? Eu me lembro, em 2024, no final de 2024, teve uma queda muito expressiva. O número de investidores de fundos imobiliários caiu pela primeira vez em quase 10 anos, e para quem entrou naquele momento ali, pegou uma alta bastante expressiva que ocorreu em 2025, acima de 20%. Ou seja, infelizmente, o investidor, quando olha a taxa Selic lá em cima, esses riscos que nós estamos correndo agora com questão política e eleições, são justamente os momentos onde se constrói as melhores oportunidades, porque é onde se formam os melhores preços para você entrar. Quando a gente viu esse slide, a gente falou, não, a gente pode passar a apresentação inteira falando só sobre esse resultado, né? Então, né, até para explicar ele, onde é que vem, quando é que acontece, o apetite dos investidores, isso aqui é interessantíssimo. E, de novo, a apresentação ainda é mais complexa. Rodrigo, muito obrigado. Nas próximas semanas eu vou estar olhando sua apresentação, então nem adianta falar comigo. Então, em breve, a gente na íntegra, a gente vai compartilhar com vocês, e gostaria de agradecer mais uma vez ao GRI e desejar a todos aí um excelente evento. Muito obrigado. Obrigado, bom evento a todos.